Olá pessoal, vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Seguinte, quando é que eu posso afirmar que duas grandezas elas são diretamente proporcionais? Duas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Geralmente o aluno adora falar que quando o fato de uma aumentar, a outra também aumenta. Essa definição ela não está muito correta, porque o fato de uma grandeza aumentar e a outra também aumentar não significa necessariamente que elas sejam diretamente proporcionais. Por exemplo, vamos supor que eu escrevo que y é igual a 2x mais 1. Você percebe que quando x for igual a 2, qual é o valor que eu vou achar para y? Dobro de 2, 4, mais 1, 5. Perceba que quando x for 4, qual é o valor que eu vou achar para y? Dobro de 4, 8, mais 1, 9. Note que quando x aumenta, o y também aumenta, só que ele não aumenta na mesma proporção. Quando x dobrou, o y não dobrou. Se elas fossem diretamente proporcionais, o y teria que dobrar. Agora, se eu faço uma pequena alteração, ao invés de escrever que y é igual a 2x mais 1, eu escrevo que y é 2x. Note que quando x for 2, qual é o valor que eu vou achar para y? Dobro de 2, 4. Quando x for 4, qual é o valor que eu vou achar para y? Dobro de 4, 8. Professor, percebi que quando x dobrou, o y também dobrou. Vamos supor que o x triplique. O x de 2 passa a ser 6, tripliquei. Quando o x for 6, qual é o valor que eu vou achar para y? Dobro de 6, 12. Note que o x triplicou, saiu de 2 para 6, enquanto que o y saiu de 4 para 12. O y também triplicou. Isso sim significa dizer que as grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando eu multiplicar uma por um número, a outra vai ficar multiplicada pelo mesmo número. Então, consequentemente, note que sempre que eu dividir y por x, 4 por 2, 2. 8 por 4, 2. 12 por 6, 2. Ou seja, toda vez que duas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso afirmar que a razão entre elas vai ser sempre constante. Então, isso é fundamental você perceber. O que você de agora em diante vai colocar na sua cabecinha? Que quando estiver resolvendo questões de grandezas diretamente proporcionais, quando uma é multiplicada por um número, a outra também será multiplicada por esse número. Como exemplo, vamos resolver a primeira questão do nosso material, que vai aparecer aí na sua tela. A questão ela está dizendo o seguinte: um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50 para cada R$ 2 e as revende ao preço de R$ 30 para cada 6 quilos. Para obter um lucro de R$ 500 com essas laranjas, esse comerciante deve comprar e revender. Beleza, então vamos lá. A questão ela está dizendo o seguinte: está afirmando que esse feirante ele compra 2 quilos de laranja e pagando R$ 7,50. Então, na compra, quando ele compra 2 quilos, por esses 2 quilos, ele paga R$ 7,50. Então, eu percebo que as grandezas envolvidas no problema, elas são diretamente proporcionais. Porque se ele comprasse o dobro, é óbvio que ele ia pagar o dobro, tá certo? Mas ele disse que lá na venda, ele vende 6 quilos de laranja por R$ 30. Ele vende 6 quilos de laranja por R$ 30. Beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto de laranja ele deve vender para obter um lucro de R$ 500. Então, essas duas quantidades, a primeira coisa que eu preciso fazer é tornar elas possíveis de serem comparadas. Note que aqui é 2 quilos e aqui é 6 quilos. Ou eu transformo esses 2 quilos para 6 quilos, ou eu transformo esses 6 quilos para 2. Por exemplo, se ele comprasse
2 quilos. O que eu estaria fazendo? Eu estaria dividindo 6 por 3. Dividindo 6 por 3. Como essas grandezas são diretamente proporcionais, se eu dividir 6 por 3, para achar o valor da compra de 2 quilos, eu tenho que dividir 30 também por 3. 30 por 3, 10 reais. Então eu cheguei a uma conclusão interessante. Que ele vende 2 quilos por 10 e que ele compra 2 quilos por 7,50. Agora fica fácil da gente imaginar o lucro. O lucro seria essa diferença. A diferença entre o que ele compra e o que ele vende. Na mesma quantidade de laranjas. 2 quilos comprado, ele paga 7,50. Por 2 quilos vendido, ele paga 10 reais. Tem uma diferença de R$ 2,50. Então eu cheguei à conclusão que a cada 2 quilos de laranja que ele compra e que ele revende, ele tem um lucro de R$ 2,50. As grandezas envolvidas nesse problema, elas são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Porque quando ele lucra na venda de 2 quilos, ele lucra R$ 2,50, na venda de 4 quilos, ele vai lucrar o dobro. O que a questão quer saber? A questão quer saber quanto de laranja ele deve vender para lucrar R$ 500 reais. Ele quer que esse lucro seja de R$ 500 reais. Nessas circunstâncias, quanto de laranja ele deve, pessoal, vender? Então, eu sei que a cada 2 quilos ele ganha quanto? R$ 2,50. Quanto de laranja ele deve vender para poder ganhar R$ 500 reais? As grandezas envolvidas nesse problema são diretamente proporcionais. Então eu posso tirar proveito. Para ir de 2,50 para 500, o que eu faço? Simples. Se eu multiplicar isso aqui por 10, perceba que vira 25. Verdade, eu vou deslocar uma vírgula, uma casa para a direita. Se eu dobrar o 25, ele vira 50. Então se eu multiplicasse 2,50 por 20, virava 50. Só que eu quero que vire 500. Então basta multiplicar por 200. Como as grandezas são diretamente proporcionais, se 2,50 para ir para 500 eu multiplico por 200, 2 quilos para ir para x eu também devo multiplicar por 200. Então o valor que eu encontrei para x foi 2 vezes 200, que dá exatamente 400 quilos. Então esse comerciante, se ele comprar e revender 400 quilos, ele vai obter um lucro de 500 reais. Aguarde a nossa próxima questão. Olá pessoal, voltamos para responder a segunda questão do nosso material. Ela vai aparecer na tela de vocês. Ela diz o seguinte: a super-heroína Garota Abelha tem o poder de diminuir o seu tamanho na escala de 1 para 140. Pessoal, vamos voltar aqui. O que é essa escala 1 para 140? Quando ocorrer questões relacionadas à escala e ela disse que essa garota tem o poder de reduzir o seu tamanho na escala de 1 para 140, a escala é simplesmente uma relação entre uma medida imaginária ou uma medida de um projeto e uma medida real. Então, por exemplo, qual seria a medida imaginária? Eu estou querendo dizer para você que a cada unidade imaginária dessa garota, de medida imaginária, corresponde, na realidade, a 140 unidades reais. É como se a medida real fosse 140 vezes maior do que a medida imaginária. Por exemplo, se a medida imaginária dela é 1 centímetro, a medida real dela é 140 centímetros. Se a medida imaginária dela é 1 milímetro, a medida real dela é 140 milímetros. Tá certo? Aí, continuando a leitura. Se, ao utilizar seu poder, ela fica apenas com 12 milímetros de altura, qual a altura normal da heroína? Então é o seguinte. Ele disse que ao usar o poder dela, a medida que ela fica da sua altura é de 12 milímetros. Isso é a medida imaginária. A medida real dela é 140 vezes maior do que a medida imaginária. Então ela vai ficar com a medida real de 140 vezes 12 milímetros. Só isso. Só que ele quer que a gente determine isso em metro. O que você tem que colocar na sua cabeça? Você tem que lembrar que, por exemplo, 1 metro equivale a 1000 milímetros. O que essa relação está querendo te dizer? Está querendo te dizer que se você vai de metro para milímetro, você multiplica por 1000. Mas se você está de milímetro e vai para metro, você divide por 1000. Claro, se eu dividir 1000 por 1000, vira 1. Para 1 virar 1000, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, lembrando, ir de metro para milímetro, eu multiplico por 1000. Ir de milímetro para metro, eu vou simplesmente dividir por 1000.
Como essa medida está em milímetro e eu quero ir para metro, o que é que eu vou fazer com esse valor? Dividir por 1000. Então vai ficar exatamente 140 vezes 12 dividido por 1000. Quando eu faço isso, a unidade deixa de ser milímetro e passa a ser metro. Ficou claro para vocês? Realizando essa divisão, o que é que vamos encontrar? Esse zero com esse zero cancela. Vai ficar 14 vezes 12. Então aqui vai ficar 14 vezes 12. Lembrem a vocês que 12 é 10 mais 2, dividido por 100. Isso em metros. Por que eu fiz isso? Porque 14 vezes 10 é 140. 14 vezes 12 é 128. Então eu estou somando 14 vezes 2, 28. Eu estou somando 140 com 28. 140 com 28 fica exatamente 168, dividido por 100, isso em metro, que vai dar exatamente 1,68 metros. Vamos agora para a nossa próxima questão. Olá pessoal, voltamos para resolver a questão número 3 da nossa lista. Ele disse que na entrada do Colégio Pedro II existe um painel luminoso com as letras C, P, I e I, formado por lâmpadas incandescentes, conforme a figura a seguir. Certo dia, ao se ligar ao painel, percebeu que 18% das lâmpadas estavam queimadas e deveriam ser substituídas por lâmpadas de LED. Voltamos aqui. Pessoal, o painel estava com todas as 100% das lâmpadas eram incandescentes. Ele percebeu que certo dia, 18% dessas lâmpadas elas estavam queimadas e elas iam ser substituídas por lâmpada de LED. Evidentemente, o restante, 100% menos 18%, que dá 82%, continuava sendo lâmpadas incandescentes. Tá aí. Continuando a leitura da questão. A razão entre a quantidade de lâmpadas de LED e a quantidade de lâmpadas incandescentes que não queimaram é. É interessante que tem aluno que vai contar cada uma das lâmpadas, isso não importa. Você não precisa se preocupar quantas lâmpadas tem nessa figura. Vamos fazer umas coisas. Como eu não sei a quantidade de lâmpadas da figura, eu não quero saber, eu vou chamar de X. Ele quer saber a razão entre a quantidade de lâmpadas de LED e a quantidade de lâmpadas incandescentes. Então eu vou fazer o seguinte, o número de lâmpadas que eu tenho aí nesse painel, como eu não sei, vou chamar de X. O que eu sei é que 18% de quem, pessoal? De X é lâmpada de LED. Então 18% de X é lâmpada de LED. E sei que 82% de X é de lâmpadas incandescentes. Então aqui é o total de lâmpadas de LED e o total de lâmpadas incandescentes. Se eu cancelar até a porcentagem, vai ficar 18 sobre 82. Simplificando tudo por 2, fica 9 sobre 41. Está resolvida a questão de uma maneira simples e rápida. Vamos para a nossa próxima questão. Olá pessoal, voltamos para resolver a quarta questão do nosso material. Diz o seguinte, no quadro abaixo são apresentados os ingredientes para o preparo de um bolo que serve exatamente 8 pessoas. Ovos, 3 unidades, margarina ou manteiga, 50 gramas, açúcar, 150 gramas, farinha de trigo, 200 gramas, leite, 200 ml, fermento, 50 gramas. Uma pessoa decidiu usar essa receita e preparar um bolo para 37 pessoas. E para isso aumentou proporcionalmente os ingredientes para conseguir a quantidade desejada. A farinha de sua preferência é vendida apenas em pacotes de 150 gramas. A quantidade mínima de pacotes dessa farinha necessários para o preparo desse bolo é... Pessoal, vamos voltar aqui. Primeira coisa que você tem que perceber é que ele diz que esse bolo ele é feito para que quantidade de pessoas? 8 pessoas. E eu percebo que de farinha ele está usando 200 gramas. Então, o que eu percebo? De farinha, ele utiliza 200 gramas para fazer um bolo para exatamente 8 pessoas. Então, se esse bolo, como os ingredientes, ele é feito de forma proporcional, ou seja, se eu dobrar o número de pessoas, eu vou ter que dobrar a quantidade de farinha, então eu vou pensar o seguinte,
Se fosse esse bolo feito apenas para uma pessoa, a quantidade de farinha ia ficar dividida por que número? Para ir de 8 para 1, eu dividi por 8. Então, para ir de 200 para essa quantidade de farinhas que eu preciso para uma pessoa, eu também ia dividir por 8. Se eu dividir 200 por 8, isso vai dar exatamente 25 gramas. Mas, professor, por que você fez isso? Ele disse que esse bolo agora vai ser feito para uma quantidade de 37 pessoas. É porque é simples. Como ele vai fazer agora o bolo para que quantidade de pessoas? 37. Ele pegou esse valor e multiplicou por que número? 37. Então, essa quantidade de farinha, o que eu vou fazer aqui também, já que é tudo proporcional? Vou multiplicar por 37. Então, aqui eu tenho 25 vezes 37 é a quantidade de gramas que eu vou precisar para 37 pessoas. Mas o que ele quer saber é a quantidade de pacotes no mínimo que ele vai precisar. Então, o que eu sei? Eu sei nesse problema, eu sei que um pacote de farinha, que é a farinha predileta dele, é vendido apenas em pacotes de 150 gramas. Então, o que ele quer saber? Quantos pacotes serão necessários? Olha, ele está usando um pacote, 150 gramas. Quantas gramas ao todo ele vai precisar? De 25 vezes 37 gramas. Quantos pacotes vão ser suficientes? X. Professor, o que você fez? Eu digo simples. Se eu quero saber quantos pacotes tem aqui, quer dizer que se eu tivesse 300 gramas, 2 pacotes. 450 gramas, eu teria o quê? 3 pacotes. Então, se eu pegar a quantidade, se eu quero achar o número de pacotes, basta eu achar a quantidade de farinhas, que são quantas? 25 vezes 37 gramas, e divido pela massa de um pacote, que é 150 gramas. Só isso. Posso cancelar isso com isso? Posso. Então, o número de pacotes necessário vai ser igual a 25 cabe quantas vezes dentro de 150? Só você pensar que dentro de 50 ele cabe 2 vezes. Como eu tenho 3 vezes 150, cabe 6 vezes. Então vai ficar 37 dividido por 6. 37 dividido por 6, não preciso saber o resultado preciso dessa divisão. Só preciso saber que é 6, alguma coisa. Porque 6 vezes 6 é 36. Como ele quer saber o número mínimo, o número mínimo de pacotes, e é muito importante você ficar atento a esses detalhes, eu sei que 6 pacotes não vai ser suficiente. Então ele vai precisar comprar 7 pacotes. Espero que tenha sido claro e aguarde as resoluções das próximas questões.